Olá, vamos falar sobre algumas operações com os vetores, mas antes observe que podemos representar os vetores com parênteses ou colchetes sem vírgula. Na tela temos dois vetores, U e V, representados de formas diferentes. Agora vamos relembrar que as operações com vetores é bem semelhante com a operação com números reais. Assim como podemos somar números reais, podemos também somar vetores. A diferença é que vetores é um conjunto ordenado de números reais, ou seja, são várias operações a serem consideradas. É possível multiplicar números reais, assim como é possível multiplicar vetores. Multiplicação de vetores chamamos de produto vetorial. Não vamos abordar nessa disciplina. O que falaremos será sobre a multiplicação de um vetor com um número escalar. Por exemplo, podemos somar os dois números reais, que são o 8 e 7, e vamos considerar dois vetores do R3, onde n vale 3. É um conjunto ordenado com três números reais. O primeiro vetor é 3, menos 2 e 1, e o segundo vetor é 5, 4 e menos 6. Lembrando que vetor é diferente de conjunto, pois a ordem dos elementos importa. Para somar dois números reais, fazemos diretamente 8 mais 7. Para somar dois vetores com três posições, é preciso somar os números correspondentes em cada posição. Somamos 3 com 5, menos 2 mais 4, e por último vamos somar 1 com menos 6. O mesmo acontece com a subtração. Na subtração de dois vetores, cada elemento do primeiro vetor é subtraído com o elemento correspondente do segundo vetor. Ou seja, os elementos da posição 1 é o 3 e o 5. Logo, o vetor resultante terá na primeira posição 3 menos 5, que vale menos 2. E a multiplicação de um vetor por um escalar é a multiplicação deste escalar em todas as posições do vetor, ou seja, 8 vezes 3, 8 vezes menos 2 e 8 vezes 1. O que nós podemos observar genericamente é que vetor é um conjunto de números ordenados, e as operações são feitas em cada posição de cada elemento. Se eu somar vetores, eu tenho que somar os elementos de cada posição. O mesmo funciona com a subtração. E a multiplicação de um escalar é feita com todas as posições do vetor. A soma de dois números reais resulta em um número real. A soma de dois vetores resulta em um vetor. A subtração de dois números reais resulta em um número. Já a subtração de dois vetores resulta em um vetor. A multiplicação de um escalar com um vetor resulta em um vetor. Agora vamos ver cada uma das operações detalhadamente, mas antes disso vamos ver algumas observações. Quando você for resolver os exercícios, pode encontrar uma notação de um conjunto com a letra V maiúscula. Essa letra representa o conjunto de todos os vetores do Rn. E o que significa vetores no Rn? Quer dizer que os vetores têm n posições com números reais. N é a ordem ou a dimensão. O menor valor para n é o 2. Ou seja, U é um vetor com duas posições, ou seja, dois números. Podemos ter vetores no R3, como é o caso do vetor V. Podemos ter um vetor no R4, R5, até o Rn. Vamos ver a soma de dois vetores no R2. Considere os vetores U e V. Os dois vetores têm dimensão 2, cada um com dois valores. O primeiro elemento do vetor é o 5 e o segundo elemento do vetor é o 6.2. Estamos usando o ponto como separador de decimal. Já o elemento V tem o primeiro elemento sendo menos 3 e o segundo elemento o número 9.
Somando os dois vetores u e v, nós temos que na primeira posição dos dois vetores é o 5 e o menos 3. Como são os números da primeira posição, o número 2 vai para a primeira posição do vetor resultante. Agora, vamos pegar os segundos elementos de cada vetor, 6 e 2 e o número 9. Vamos somar e o resultado dá 15,2. Colocaremos a segunda posição do vetor resultante. A subtração funciona da mesma maneira. Devemos considerar a posição dos elementos, como v e u são vetores com 2 elementos, o resultado da soma ou da subtração é um vetor com 2 elementos. Agora vamos ver a subtração de v com u. Note que o vetor u está com sinal negativo. Equivale dizer que todos os elementos dentro de u terão o seu sinal invertido. Agora vamos pegar os elementos da primeira posição dos dois vetores, menos 3 e 5. Como eu vou inverter o sinal do segundo vetor, que é o u, a expressão fica menos 3, menos 5, o que resulta no valor menos 8, que irá para a primeira posição do vetor resultante. Agora, para a segunda posição, temos 9 e menos 6,2, o que resulta em 2,8. Agora vamos ver a soma de vetores com 3 posições. Só para observar que o segundo elemento do vetor u é o menos 4 e o segundo elemento do vetor v é o 3. Agora, tente fazer a soma dos dois vetores. Espero que você tenha acertado o resultado. Agora, você também pode fazer a diminuição dos vetores v e menos u. Na primeira posição é o menos 2, menos 7, que dá menos 4,9. Na segunda posição é o 3, menos com menos 4, que dá 7. E na última posição, que é o terceiro elemento, menos 5, menos 6,2, dá menos 11,2. Dados os dois vetores u e v, qual o valor da expressão 2u menos 3v? Antes de resolver a expressão, vamos falar sobre a multiplicação de um vetor por um escalar. A ideia dessa multiplicação é pegar o escalar e multiplicar todos os números em cada posição correspondente do vetor. Por exemplo, 2 vezes u, vamos pegar o elemento da primeira posição, que é o 5, vezes 2, que dá 10, como resultado na primeira posição. Agora, o resultado na segunda posição vai ser a multiplicação de 2 com 6,2, que dá 12,4. E assim, temos o vetor resultante, com os números 10 e 12,4. Já 3v é o número 3 vezes o vetor v, que dá menos 9 na primeira posição e 27 na segunda posição. Agora, se fôssemos somar 2u com 3v, somaríamos direto os números de cada posição. Contudo, nós queremos menos 3v. O que precisa é mudar o sinal de todos no vetor 3v. A divisão segue a mesma ideia da multiplicação. Dividimos todos os números do vetor pelo número real. Por exemplo, v dividido por 3 vai resultar em menos 3 dividido por 3, que dá 1. E 9 dividido por 3, que dá 3. Por acaso, o resultado foram inteiros, mas não teria problema se fosse em decimais e ou frações. Agora, vamos fazer um exemplo? Dados vetores no R2, qual o valor da expressão? Essa expressão pode ser escrita da seguinte forma. Observe que o sinal da multiplicação é opcional e a divisão pode estar como fração. E que 4u menos mais v está entre parênteses, mas não é um vetor. O resultado de tudo é um vetor.
Agora, o valor da expressão é? Muito bem! Citamos exemplos com os vetores de dimensão 2. Contudo, a lógica pode se estender para os vetores com dimensão 3, 4, até n. A restrição é que se faz a operação com vetores apenas se as dimensões forem iguais, ou seja, soma-se vetor R4 com R4, vetor de R10 com R10. Vou deixar aqui mais um exemplo e sua resposta para que você possa conferir. Agora, não deixe de fazer os exercícios. Existe uma lista de exercícios com as respostas. Até a próxima!